Hoje nós vamos falar da origem do diabo. Quando falamos o nome diabo, o que vem na sua mente? Quais pensamentos surgem ao pronunciar esse nome? Medo? Angústia? Aflição? Desespero? Esse nome ao longo da história do mundo tem causado pânico e terror. E algumas pessoas nem conseguem pronunciá-lo. Mas qual a sua verdadeira origem? Eu sou o Wagner França e seja bem-vindo aos Fatos Religiosos. Ele é conhecido por seus vários nomes: Satanás, Lúcifer, inimigo, besta, o coisa ruim, cramunhão, capiroto, tinhoso, anjo das trevas, entre tantos outros. Mas vamos falar da sua origem. Desde que o mundo é mundo, observamos que as culturas ocidentais e orientais elaboram formas de explicar as mazelas que nos afligem. Nas religiões cristã, judaica e islâmica, o mal encarna a figura de um indivíduo que se opõe a Deus e busca atormentar a vida de todos os seguidores de tais religiões. E ao falarmos sobre o século XXI, muitos logo apontam essa como a era da tecnologia, da razão e da ampla circulação de conhecimento. Sob tal quadro, fica difícil imaginar que a figura mística do demônio ou diabo tenha um espaço na explicação do mundo ou no próprio imaginário das pessoas. Entretanto, uma recente pesquisa demonstrou que o número de exorcistas responsáveis pela expulsão de demônios, credenciados pela Igreja Católica, vem crescendo de forma impressionante. The power of Christ compels you. 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 He brought you low by his blood-stained cross. Para muitos especialistas, o desenvolvimento da figura diabólica é fruto de várias dualidades que permeiam o cotidiano do homem, como o bem e o mal, a sorte e o azar, o certo e o errado, a vida e a morte, dando uma significação positiva de um lado e do outro uma posição completamente negativa. É como se as pessoas sentissem a necessidade de culpar algo ou alguém pela consequência dos seus atos. Afinal, é muito mais fácil dizer que foi o diabo. No século VI a.C., o profeta persa Zoroastro realizou uma descrição de um ser chamado Arimã. Segundo as suas palavras, Arimã era o príncipe das trevas e travava uma eterna luta contra Mazda, o príncipe da luz. Segundo historiadores, esse valor da religiosidade persa acabou sendo incorporado pelos hebreus durante o famoso cativeiro da Babilônia. Naquele instante, a interação com a cultura estrangeira deu a origem do Satã, termo que em sua tradução liberal significa acusador ou adversário. Em um primeiro momento, o demônio hebraico não assume a postura estritamente aterrorizante que reconhecemos no cristianismo. Em várias passagens do Velho Testamento, ele surge como uma espécie de colaborador que recebe a autoridade divina para punir ou testar os fiéis seguidores de Javé. O sofrimento de Jó,
que perdeu todas as suas terras e ficou adoentado, exemplifica esse tipo de postura que o demônio assume inicialmente no texto bíblico. E por volta do século II a.C., a figura do demônio apareceu em alguns textos apócrifos da tradição religiosa judaica. Você sabe o que são textos apócrifos? Apócrifos são os livros que foram escritos pelo povo de Deus, mas não foram considerados pelo magistério da igreja como revelados pelo Espírito Santo. E neles, os demônios assumiam uma feição muito bem definida, apresentando-se como seres malignos que desorientavam os indivíduos e os levavam a cometer atos deploráveis. A fama do diabo apareceu mais tarde com o aparecimento da religião cristã. Já no Novo Testamento, autores como João e Paulo dedicam linhas e mais linhas em terríveis batalhas em que o diabo trava uma intensa guerra contra Deus. Nesse instante de criaturas efêmeras e indefinidas, os demônios passam a fazer parte de uma religião de seres espirituais malignos, chefiados por um líder supremo. E em uma dessas batalhas, podemos destacar uma descrição em que Lúcifer e 1/3 dos anjos são expulsos do céu. No início do cristianismo, vários cristãos acreditavam que os demônios assumiam a feição dos gladiadores e leões que os trucidavam nas arenas romanas. Somente no século IV, um concílio na cidade de Toledo descreveu minuciosamente o diabo como um ser composto por chifres, pele preta ou avermelhada, com um rabo e portador de um tridente. A partir de então, os relatos de experiências demoníacas ganhavam força em uma nova leva de narrativas. Assim, a figura do demônio assumia formas e logo seria portador de uma gênesis individualizada. Em 1215, o Concílio de Latrão determinou que o diabo e os demônios eram criaturas criadas por Deus que, por conta de suas opções particulares, preferiram se desviar da autoridade divina. Neste contexto, ao mesmo tempo em que o inimigo se tornava claramente reconhecido, outras histórias falavam sobre pessoas que se entregavam ao temível lado da obscuridão. E, de acordo com pesquisas mais recentes, a disseminação dos cultos aos demônios surge justamente no século XIV. Em alguns países da Europa, a Ordem dos Luciferianos pregava a ideia de que o escolhido de Deus era Lúcifer, por esse ter sido primordialmente designado como o anjo de luz. Na Itália, uma seita conhecida como a Velha Religião organizava missas onde o pão consagrado era oferecido para os ratos e porcos. Na Idade Moderna, o demônio era o maior acusado de conduzir as pessoas a praticar os atos heréticos, combatidos pela Santa Inquisição. Manuais de exorcismos detalhavam ricamente as manifestações e formas de se expulsar o capeta. E em vários casos, reforçando o ideal de fragilidade da condição feminina, as freiras apareciam em público tomadas por demônios, pronunciando várias ofensas contra Deus e os homens santificados pela igreja. E obviamente que com o tempo, o nome do diabo ganhou ainda mais força. Com os meios de comunicação, hoje a era digital tem sido uma grande responsável por essa divulgação. Atualmente, para alguns pensadores, acreditar no diabo é algo fundamental para que a sociedade reforce os seus limites éticos e morais. Desconstruir uma imagem do mal pode levar as pessoas a simplesmente ignorarem os comportamentos hediondos e, no fim das contas,
Acreditar nas forças malignas não deixa de ser uma forma de reforço às qualidades positivas do indivíduo. E você? O que acha de tudo isso? Você tem medo do diabo? Se você gostou do vídeo, compartilha-o. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E não esqueça de ativar o sininho das notificações e de deixar o seu like, pois todas as sextas-feiras estaremos postando vídeos aqui no programa Fatos Religiosos. A sua